Já estamos de volta ao vivo aqui. Você pode participar do programa mandando suas perguntas por vários canais que temos aqui. Pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, @Na Mira da Verdade. Pelo nosso SMS, você manda e a gente recebe aqui na hora. 0 operadora 12 981510101. Como, por exemplo, o Oswaldo, ele é lá de Timóteo, Minas Gerais, e ele quer saber o seguinte, professor. A Bíblia diz que há maldição até a 4ª geração se os pais não agradam a Deus. Como saber se eu não estou sendo castigado por um pecado do meu pai, ou dos meus pais, ou dos meus antepassados? Que história é essa que a Bíblia fala que nós podemos ser amaldiçoados até a 4ª geração, professor? Até da 4ª geração? Isso chega a trazer um temor a gente. Será que os meus antepassados pecaram e eu estou colhendo agora os seus erros? Vamos avaliar aqui 2 textos bíblicos. O primeiro eu vou avaliar Ezequiel 18:20 e depois vamos para esse de Êxodo 20, 4-6, que diz que o ser humano ele é amaldiçoado até a 3ª e 4ª geração, não é? Vamos avaliar aqui, no aspecto legal e punitivo, né? Ninguém paga pelos erros dos seus antepassados. Agora, no aspecto hereditário, sim. Então, Êxodo 20 fala do aspecto da lei da hereditariedade e Ezequiel 18:20 fala do aspecto legal, judicial, diríamos assim. Então, no aspecto judicial, Ezequiel 18:20 fala: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, biblicamente, no aspecto judicial, ninguém paga pelos erros de ninguém. Agora, Êxodo capítulo 20 fala, sim, do aspecto hereditário, né? E você vai perceber uma coisa aqui interessante no texto, que até mesmo no aspecto hereditário, Deus é misericordioso. Êxodo 20 diz assim, verso 5, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, Deus permite que os maus traços de caráter, né, se perpetuem até 3 ou 4 gerações e as suas consequências. Verso 6, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, Deus é tão bondoso que não permite que maus traços de caráter, consequências negativas, se perpetuem mais do que 3 ou 4 gerações. Agora, consequências positivas, bons traços de caráter, Deus permite que se perpetuem até 1000 gerações daqueles que o amam. Agora, interessante é que essa lei da hereditariedade, ela não é determinante, né? Então, vou lhe dar um exemplo. O meu avô foi alcoólatra, né? O meu pai teve um início também de alcoolismo e venceu. O que isso significa? Eu colhi consequências hereditárias disso, né? Eu, por exemplo, se eu bebesse, eu tenho certeza que eu viraria um alcoólatra. Então, eu sou a típica pessoa que não posso colocar álcool na minha boca. Você entendeu? Eu lembro quando eu era criança, eu tinha uns 11 anos, eu nunca bebi, mas teve uma vez que eu peguei escondido um copo de vinho do meu pai, tomei acho que uns 2 copos, meu organismo assimilou totalmente, não senti nada. Então, o que isso demonstrou para mim na época, né, e que me fez entender hoje? Que eu tenho a predisposição ao alcoolismo, só que eu não desenvolvi, graças a Deus, e nem vou desenvolver, entendeu? Então, veja, é a lei da hereditariedade, não tem como você fugir. Então, no aspecto judicial, Deus jamais vai punir você por um familiar. E até mesmo a lei da hereditariedade, ela não é determinante de levar você para um caminho errado. Se você conhece a Cristo, apega-se a Deus, pode ter certeza que você vai ter a sua vitória, ok?
Muito bem, professor, muito bem. Nas próximas perguntas, tem perguntas chegando aqui pelo SMS, pelo Instagram, pelo Facebook, mas eu queria colocar um relato do Facebook que é importante. O Anderson Silva, ele diz o seguinte: Tito e professor, hoje não tenho perguntas. Quero agradecer primeiro a Deus e em seguida a vocês do Na Mira da Verdade, no Novo Tempo. E quero externar a minha satisfação em dizer que sou uma pessoa antes e depois da Novo Tempo. Vocês não têm ideia de quanto vocês me ajudaram a entender o plano da salvação, a doutrina do santuário, as 2.300 tardes e manhãs, as questões de saúde. Obrigado. Que Deus continue abençoando a vocês do Na Mira da Verdade, do Novo Tempo. Espero eu que um dia possa ser observador do sábado. Deus abençoe vocês. Sou Anderson Silva de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. É uma mensagem de motivação. Obrigado a você, meu irmão, que tem acompanhado o Na Mira da Verdade, a você que tem acompanhado a Novo Tempo aqui. Com certeza o que nós estamos fazendo aqui é mostrando a palavra de Deus e a gente fica muito feliz que ela tem transformado a sua vida. Com certeza não somos nós, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que tem transformado a vida e te dando discernimento das coisas que nelas estão contidas. Muito obrigado pelo seu relato aí, por participar com a gente. Isso é que nos motiva, é ou não é, professor? É uma alegria ter isso e tenho certeza, irmão, que Deus vai continuar ajudando você a você ir cada vez mais conhecer a Bíblia. Com o tempo, Deus vai te abrir portas para você observar o sábado. Então, tem essa relação íntima com Cristo e as coisas e as demais coisas o próprio Deus vai ajeitando nas nossas vidas, né? Muito bem. Agora tem aqui a perguntinha do Antônio Luiz. Ele gostaria de saber o seguinte, professor. Podemos, ou melhor, por que não podemos adorar imagens de esculturas? No caso, santas, como a Nossa Senhora Aparecida, por exemplo. Por que não se pode adorar uma imagem de escultura? Quem disse isso que não pode, professor? Veja, primeiro existe no mandamento, né? Um dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento fala para não termos outros deuses e o segundo mandamento diz assim, em Êxodo capítulo 20, verso 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Biblicamente, a adoração ou a veneração tem que ser direcionada só para o Criador. Então, um santo, ou até mesmo Maria, a mãe de Jesus, não são criadores da raça humana. Esse é o primeiro motivo. A adoração se direciona só ao Criador, porque Ele é o autor da vida, só Ele pode ser adorado. Aliado a isso, existe uma lei espiritual que devemos considerar. Existe uma lei espiritual que diz aqui, ó, Salmo 115, 8. Olha que interessante. Falando dos ídolos, diz assim, tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e os que neles confiam. Existe uma lei espiritual aqui que diz o seguinte, que nós nos parecemos, somos transformados à imagem daquilo que nós contemplamos. Então, se você contempla e adora o Criador, você vai se parecer mais com o Criador. Se você contempla e venera ou adora uma criatura, você vai se parecer mais com a criatura. Você percebeu? Então, essa lei espiritual de que nós somos transformados à imagem do que contemplamos, ela também nos proíbe de adorarmos um santo, de adorarmos alguém que não seja o Criador. E um outro texto muito importante está em 1 Timóteo 2. Esse texto nos mostra por que só Jesus pode ser o nosso intercessor. Primeira Timóteo, capítulo 2, vou ler para você os versos 5 e 6. Porquanto
há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Agora vai mostrar-nos a razão, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então percebeu? Somente alguém que tem dupla natureza e que se deu em resgate pelo ser humano, ele pode ser o mediador. E essas características só encontramos em Cristo. De acordo com João 14, ele é o agente ativo da criação que se fez carne. E ele morreu por nossos pecados. Então, com a sua divindade, Cristo traz Deus até nós, por isso que ele é Emmanuel, Deus conosco, e com a sua humanidade ele nos leva a Deus. Então, só esse ser divino humano e que morreu na cruz é que pode interceder entre o ser humano e Deus. Então, por mais bem intencionada que seja a Igreja Católica em apresentar a intercessão dos santos, a intercessão dos santos biblicamente é uma heresia. Não podemos aceitar e devemos ensinar nossos irmãos católicos esses princípios, para que eles, com a graça de Deus, abandonem a prática da idolatria. Muito bem, professor. Mais uma pergunta aqui do Instagram. Você pode mandar a sua pergunta pelo Instagram. Eu postei lá na timeline um videozinho chamando você a fazer sua pergunta. É só você entrar lá no Instagram, @NaMiraDaVerdade, e mandar sua pergunta pra gente. A Risoleide Serafim, ela fez uma pergunta no Instagram da seguinte forma. Em Gênesis 1, verso 3, professor, Deus disse, haja luz, e houve luz. Só que no quarto dia, Deus fez os dois grandes luzeiros, o sol e a lua. E então, que luz era essa que Deus falou logo no primeiro dia? Não existe um consenso entre os estudiosos. Pode ser a luz do próprio Deus ou pode ser a luz do próprio sol. E eu vou explicar o porquê. Os que defendem que a luz pode ter vindo do próprio Deus, porque realmente ele é a fonte de vida, e ele tem essa glória, usam Apocalipse 22:5, que diz assim, então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, falando aqui da cidade santa, a Nova Jerusalém, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então esse texto diz que Deus tem uma glória tão grande, uma luz tão grande, que a cidade santa não precisa do sol para brilhar, porque a própria glória de Deus ilumina a cidade. Então existe a possibilidade de a luz no primeiro dia da criação ter vindo do próprio Deus. Agora, existe a possibilidade também de a luz ter vindo do próprio sol. Mas como, Leandro, se o sol foi criado no quarto dia? Na verdade, o verbo ali hebraico para fazer o sol, como aparece ali em Gênesis 1, 14 a 16, ele não significa necessariamente trazer a existência naquele momento, mas fazer com que o sol apareça melhor no nosso sistema aqui planetário. É possível que o sol já tenha existido antes, Deus tenha usado a luz dele no primeiro dia, mas que apenas no quarto dia Deus fez com que o sol aparecesse melhor aqui na nossa atmosfera. Então, tem essas duas possibilidades, entre outras, mas nós não temos como bater um martelo, porque realmente nenhum de nós esteve lá presente. A Bíblia não fala a respeito, então temos que ficar apenas com as possibilidades mesmo. Muito bem, professor. Nós sabemos que nós somos salvos único e exclusivamente por Cristo Jesus. Só nele há salvação. Mas a pergunta, deixa eu ver aqui, quem foi que mandou a pergunta? Do Marcos. A pergunta do Marcos aqui pelo SMS é a seguinte: como as pessoas eram salvas antes de Jesus Cristo vir à Terra? Como era a salvação no Velho Testamento, professor? Primeiramente, vamos avaliar aqui um texto que está em Apocalipse 13:8, que diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
Ou seja, se esse texto está dizendo que Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, se Pedro, em 1 Pedro 1, 18 a 20, fala que o sangue de Cristo foi derramado também antes da fundação do mundo, o que isso indica? Nenhuma pessoa estará no céu sem o sangue de Cristo. O que acontece é que as pessoas que viveram antes de Cristo, elas expressaram fé em Cristo ou na provisão de Deus para salvá-las por meio dos sacrifícios de animais. O sacrifício de animais não as salvou. Elas expressaram fé e aí Cristo na cruz efetiva a salvação de todos. Então, seja no Antigo ou no Novo Testamento, só estará no céu o ser humano que aceitar a provisão de Deus. Não tem dois planos de salvação, né? Sempre existiu um. O que acontece é que Deus revelou o plano de salvação por meio do sacrifício, do ritual do santuário no Antigo Testamento, e ele concretiza por meio da morte de Cristo. Muito bem, professor. Tem mais uma perguntinha aqui, essa agora é do Facebook. Quem mandou pra gente foi a Cris Jesus, e ela pergunta o seguinte: como entender quando na palavra diz que devemos nos afastar das pessoas que praticam a iniquidade? Como pregar a palavra de Deus para essas pessoas se a Bíblia condena? Essa pergunta você vai ver daqui a pouquinho, logo após o intervalo, a gente volta já.